Olá, como vai você? Torço para que esteja em paz e que essa paz esteja envolvendo o seu lar e sua família, onde quer que todos os seus membros se encontrem, estejam em paz. Paz essa que é potencializada quando nós a expandimos para além de nossos lares, contribuindo assim para o estabelecimento da harmonia no nosso entorno e expandindo-a para o mundo. Essa é a paz ensinada pelo Cristo. Bem, vamos ao nosso assunto de agora, cujo tema é religiões e qual a importância delas para a humanidade. As religiões são sistemas de crenças e práticas que buscam dar sentido à existência humana para explicar o desconhecido e fornecer orientação moral e espiritual para os homens, uma vez que essas questões são de fundamental importância para seguirmos na vida buscando nos aproximarmos de Deus. Ora, sabemos que nascemos, vivemos e morremos, ou melhor, morre o corpo físico, o espírito continua a sua jornada porque é imortal. Mas, quando passarmos para o outro lado da vida, vamos nos deparar com uma outra realidade. Isto é indiscutível. Em que situação vamos chegar desse outro lado? Com o que vamos nos deparar? Esta é uma pergunta que invade os pensamentos de muita gente. Mas não devemos esquecer da máxima de que somente recebemos aquilo que damos. Assim, o que vamos encontrar do outro lado da vida somente vai depender de nós mesmos, do que fizermos ou fizemos para merecer, enquanto aqui estivermos convivendo com a humanidade, privilegiando os valores espirituais. Porém, o fato é que uma parcela da população só enche a vista para as coisas materiais, as coisas desse mundo, que lhes são agradáveis, e não dá bolas para as coisas que transcendem a esta vida. Os valores materiais despertam muitas tentações e ilusões que levam o homem à perdição. Portanto, para esse tipo de comportamento em que o homem não enxerga um palmo além de sua visão física, as religiões desempenham um papel fundamental para abrir os olhos daqueles que se tornam míopes para o futuro espiritual e fecham os ouvidos para os conselhos paternos, que em muitos casos sofrem, os pais sofrem por se verem impotentes para mudar certas situações de descaminhos, para os quais os filhos enveredam. Assim, toda religião que aproxima o homem de Deus é importante, independentemente de sua doutrina. Entretanto, devemos reconhecer que existem segmentos religiosos ou igrejas que nem sequer deveriam existir, porque fazem muito mal à sociedade e principalmente para os seus seguidores, em razão de seus ensinos e, em alguns casos, até em razão de seus propósitos espúrios e enganadores, propositais, com objetivos pessoais diversos, que não vale nem a pena comentar. Mas, graças a Deus, a grande maioria das religiões tem propósitos de orientação espiritual que levam os seus rebanhos para o bom caminho. Disto não resta dúvida. A religião, de modo geral, exerce um papel fundamental no encaminhamento do ser pela vida, mas ela somente pode ajudar se o homem se dispor a se aproximar dela, não é verdade? De forma humilde e disposto a ouvir, sem fazer pré-julgamentos, e estando aberto aos ensinamentos com a capacidade de respeitar o que ouvi, porém exercendo sempre o seu controle sobre a sua autonomia da razão, para não ser levado a conceber
princípios que não se coadunem ou que sejam conflitantes com as razões de seus pensamentos, nem que caia numa espécie de lavagem cerebral, uma vez que a busca pela religião deve estar restrita àquela que ensine o caminho a ser percorrido nesta vida, que esteja de acordo com as razões que levam a grande maioria da população a entender como princípios básicos de conexão da existência física com o que vem depois dela, a vida espiritual. Deus deve ser nosso objetivo. Conviver presencialmente com Ele é a nossa destinação, conforme disse Jesus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, disse Ele. Disto não podemos nos afastar ou negar, pois trata-se de uma vontade de Deus que quer todos os seus filhos reunidos em seu entorno, porém com uma condição, desde que estejam perfeitos ou que sejam perfeitos. Esta é a condição e para isto a reencarnação, que é uma lei divina, existe, porque não se atinge a perfeição num abrir e fechar de olhos, ou seja, entre o nascimento e a morte do corpo físico, apenas uma existência. Isto é absolutamente impossível. Para o atingimento da perfeição, exige-se um processo muito longo de depuração do espírito, fazendo-se uma simples comparação, apenas para um melhor entendimento nosso sobre essa questão. O diamante, por exemplo, quando é extraído de uma rocha, para que ele se torne uma pedra pura, preciosa, linda e maravilhosa, precisa passar por um longo e trabalhoso processo que envolve muita paciência e determinação para se conseguir a sua total lapidação. Já a lapidação do espírito, portanto, requer uma longa jornada que envolve milhares, ou quem sabe dezenas de milhares de idas e vindas ao plano físico, existências, para ele ir se lapidando até a depuração total, quando se encerra então essa obrigação. É quando se conquista a perfeição. Entretanto, seja o homem crente ou não na reencarnação, isto não é importante ou fundamental para ele seguir uma existência voltada para as coisas certas, éticas, morais, né? Regradas pelo bom costume, respeitando o próximo, para se alinhar com a vontade de Deus, que é o mais importante. Inclusive, independentemente de se ter alguma crença religiosa ou não. Aliás, existem homens ateus que não acreditam na existência de um ser supremo, mas que seguem pela vida com comportamentos muito melhores que muitos religiosos de carteirinha. Porém, é claro que se ter a consciência da existência do Instituto da Reencarnação ajuda o homem a entender o processo e todas as consequências do que se faz em cada uma delas, para se atingir o objetivo dito pelo Cristo. As religiões, portanto, desempenham um papel importante quando aproximam o homem de Deus, que é a meta que deve ser perseguida por todos, o que passa pela necessidade de se conviver dentro de uma sociedade integral, plural, com pensamentos de união, cooperação, solidariedade, benevolência e fraternidade, visando o bem comum entre todos. O que representa chegarmos a um nível existencial de conformidade com o que disse Jesus. Haverá um só reino e um só pastor.
Ou seja, na medida em que a humanidade vai evoluindo intelectualmente e adquirindo as virtudes morais, essa distância que nos separa dessa máxima vai se encurtando, vai diminuindo até a chegada dessa completa consagração, em que no caminho para se atingir a perfeição espiritual, o espírito vai se livrando das mazelas morais que a humanidade ainda carrega sobre si, mazelas essas muito conhecidas por todos nós, tais como, por exemplo, os sentimentos negativos de egoísmo, orgulho, ganância, intolerância, ódio, raiva, inveja, ciúme, falta de indulgência e, principalmente, falta de amor ao próximo. Esse verdadeiro amor que contempla em todos os graus da sabedoria humana o perdão, que é um aspecto importante de características emocionais quanto racionais, que nos liberta de sentimentos ruins como o desejo de vingança e traz como consequência a paz interior, que nos livra da toxicidade que afeta a saúde mental e também física. Portanto, trouxe o Cristo essa mensagem de amor e da necessidade de sermos perfeitos em espírito para merecermos atingir a vida eterna, vivenciando a verdadeira felicidade junto ao Pai Celeste. As religiões que se formaram ao longo dos tempos, cada uma com uma linha de pensamento, mas desde que levem seus adeptos e fiéis para o caminho da paz, do amor, do perdão e da harmonia universal, desempenham um papel significativo na história da humanidade, moldando culturas, costumes sociais e influenciando positivamente governos e fornecendo estruturas sociais para esse caminhar. Assim, elas devem ser reconhecidas como pastoras do rebanho que um dia se alinharão e se reunirão sob a guia de um único pastor, para sob esta única condução continuarem no processo evolutivo espiritual. Entretanto, a humanidade ainda está muito distante do foco dessa realidade. E esse processo, que vem se desenvolvendo ao longo de milênios, ainda engatinha e não é difícil explicar o porquê. Basta dar uma olhada para as guerras atuais que estão, de certa forma, preocupando o mundo, como a guerra da Ucrânia. Existem outras guerras pelo mundo afora, não é? É o desejo de certos mandatários de algumas nações de se tornarem únicos no mundo, únicos mandatários, e regimes de dominação ainda espalhados pelos continentes, a miséria que ainda mata milhões de pessoas por ano, a decadência social e moral de certas, digamos assim, comunidades, entre tantas outras distorções que aniquilam a felicidade geral e só trazem desespero para uma grande maioria desamparada. Por outro lado, devemos considerar também que a importância das religiões para a humanidade é uma questão subjetiva e varia de pessoa para pessoa. Para muitos indivíduos, a religião desempenha um papel fundamental em suas vidas, fornecendo consolo, significado e um senso de comunidade. Para outros, não faz diferença nenhuma. Elas podem ser uma fonte de inspiração e orientação moral, além de oferecer respostas a perguntas existenciais. Assim é a religião. A principal fonte de verdade para as religiões varia de acordo com cada tradição,
Geralmente, elas baseiam-se em escrituras sagradas, ensinamentos de líderes religiosos, tradições orais e experiências pessoais de revelação espiritual. Cada religião tem seus propósitos, seus próprios textos e autoridades que são consideradas fontes de sabedoria divina. As religiões têm o potencial de contribuir para um mundo mais harmônico, promovendo valores éticos, morais, empatia, compaixão e justiça social. Muitas tradições religiosas enfatizam a importância de amar o próximo, cuidar dos necessitados e trabalhar pela paz. Elas podem mobilizar pessoas em ações de caridade, voluntariado e apoio a causas humanitárias. No entanto, é importante notar que as religiões também podem ser usadas para justificar a intolerância. Temos exemplos diversos pelo mundo afora. Pelo menos no Oriente Médio é onde se concentra a maior parte das intolerâncias religiosas. A violência também, que são definidas por certas religiões, e os conflitos que existem entre elas, em algumas delas. As diferenças religiosas, às vezes, têm sido uma fonte de divisão e conflito entre grupos pelo mundo. Temos exemplos disso em diversas partes. Por isso, é crucial que as pessoas pratiquem a tolerância religiosa e busquem um diálogo interreligioso para promover a compreensão mútua. Quanto à possibilidade de viver sem religião e ainda assim ser um cidadão de Deus, essa é uma perspectiva que muitas pessoas têm adotado. O ateísmo e o agnosticismo, por exemplo, são posições filosóficas e pessoais que negam ou questionam a existência de um ser supremo. Essas pessoas podem encontrar sentido e propósito em outros aspectos da vida, como relacionamentos pessoais, conquistas intelectuais, contribuições sociais. Temos muitos milionários usando de suas fortunas para beneficiar populações sofredoras, pobres, etc. Também encontram certas, digamos assim, sentido em valores humanistas, independentemente de crenças religiosas ou de acreditar na existência de Deus. Assim, seguindo um caminho reto desta existência, tal como ensinou Jesus, não depende de crenças religiosas, mas de evolução espiritual, já conquistadas ao longo de existências passadas. Afinal, somos espíritos milenares, participantes de inumeráveis existências corporais, nas quais avançamos na escala evolutiva espiritual, para nesta existência, mesmo sem ter uma crença religiosa, seguirmos numa direção voltada para o bem comum universal, com base no que já foi absorvido do ponto de vista dos conceitos virtuosos da inteligência e moralidade espiritual. Em cada existência vão se somando os avanços conquistados até a chegada da meta dita por Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. No final das contas, a importância das religiões e a necessidade de acreditar na existência de Deus, ser supremo e criador de todas as coisas, são questões profundamente pessoais. Cada indivíduo tem o direito de buscar suas próprias respostas e convicções e encontrar significado em sua própria jornada espiritual. Mesmo que não acredite na existência do Espírito. Porém, o respeito mútuo e a compreensão comportamental de todos entre si são fundamentais
para se promover um mundo mais inclusivo e harmonioso, independentemente das crenças religiosas ou até das ausências delas. Bem, espero ter contribuído com este tema. Deixe o seu comentário logo aí embaixo da sua tela, ele é muito importante para seguirmos com nossas reflexões. Aceite meu abraço fraterno, fique na paz de Jesus e que Deus lhe abençoe, assim seja.